eu discordo do Felipe e concordo com a sua fala que o Pedro é sempre a primeira opção de saída, de troca, e se não for a primeira opção, ele tá no segundo escalão ali de substituições. E, coincidentemente, quando o Pedro sai, o Flamengo perde muita força ofensiva. E a força ofensiva que eu digo é a segurança da bola no ataque. Então, assim, geralmente ele troca pelo Bruno Henrique. O Bruno Henrique não é um cara que segura a bola, não é um cara que... É um cara de contra-ataque, de transição. Então, assim, quando você tira o Pedro, você perde a referência. Não é 9, pô. Exatamente. E aí você não tem um 9 substituto. Então, assim, você fica muito vulnerável nessa parte que o Felipe gosta, de ter um 9, de ter um segurador de bola ali. E cara, eu sou fã assumido do Pedro, assim, já falei isso diversas vezes. Eu acho ele craque da bola, craque. No futebol brasileiro, eu acho que, assim, eu não consigo nem enxergar o segundo 9 perto dele. Quando ele está bem, obviamente, Tu acha que ele é o 9 da seleção brasileira? Tenho as minhas dúvidas pelo nível de futebol europeu. Pois é. Mas no Brasil, assim, sem dúvida nenhuma, é longe do segundo. Eu entendo. A situação toda que teve envolvendo o Pedro é muito complicada, porque ela tem camadas ali que depois foram aparecendo. E a principal delas é que, no estilo que o Felipe Luiz gosta de futebol, e que a maioria dos treinadores atuais, o Pedro não encaixa. Sim, que é o 9, né? Que é o 9 mais móvel. O 9 que mais pressiona de bola. Mas o bom do Flamengo, o bom do Flamengo é que ele tem variações. Né? Não tem um reserva de 9. Era para ser o Juninho, que não é tão 9 assim, descobriu-se depois. Virou BH, né? Então, assim, dentro de um orçamento como tem o Flamengo, não ter um 9 altura para substituir é um pouco complicado. E o Boto contava, e a diretoria contava ali, pelo que ficou claro, pelas mensagens que vazaram, que com a saída do Pedro, e tinha proposta do futebol do exterior, se não me engano, dos Emirados, ele resolveu ficar porque ele focou em Copa do Mundo, ao contrário do Gerson. Sim. Então criou-se já um mal-estar, a situação já ficou esquisita. Imagina você trabalhar e você sabendo que o cara não quer você lá, que abriria um espaço de folha para trazer um 9. Teve até a explanação do Felipe Luiz, né? Teve. Depois disso, né? E ele citou essa mensagem vazada, que foi até pelo Mauro. Mauro recebeu, fez o trabalho dele também. Noticiando. O que é difícil hoje, né? Porque a gente fala, tem fonte e as pessoas duvidam, né? Não, mas o clube oficialmente está falando, como se nada acontecesse mais. Pois é. Então, assim, o Pedro já sofreu com isso, com o Sampaoli, que preferiu o jogador mais rápido e insistiu num Gabigol, que já era praticamente um ex-jogador em atividade ao máximo. Pedro treinando bem, Pedro já com esse potencial. Ele botando o Gabigol nas bórneas. Né, cara? O Dorival salvou a situação. Muita gente confundiu a declaração do Dorival e do Davi Luiz como se ele tivesse tido problema com o Pedro. O problema do Pedro não foi com o Dorival, foi com o Paulo Souza. Sim. Dorival chegou no Flamengo e o Pedro estava abatido, treinando abaixo, mal, porque ele tem essa característica. Tem gente que trabalha e não está nem aí. Tem gente que trabalha quando sofre uma pressão da chefia. Eu gosto de fazer a comparação com todos os empregos. Imagina você chegar no trabalho com um chefe que você não gosta. Sim. É difícil render, cara. Mas psicologicamente o Pedro é muito fraco. Não sei se fraco é a palavra, porque ele já se recuperou várias vezes em situações que ele estava em baixa. Essa do soco na cara foi uma que ele se recuperou. Mas sempre quando agora, a torcida abraça. Em baixa, sendo pressionado pra caramba, ele consegue os gols que ele fez contra o Vitória... Fluminense. Os gols que ele fez contra o Vitória. Ele foi convocado, ele machucou o joelho. Isso aí. Aí ficou muito tempo parado, voltou mais rápido de lesão. Não, mas se você parar pra ver, é sempre quando a torcida abraça. Se a torcida não abraçar, ele vai pro fundo do poço. Mas boa parte da torcida não abraça, e eu não concordo com isso. E tem uma coisa dele ter disputado posição com um grande ídolo, que foi citado anteriormente, Gabigol, né? Que claramente, quem não entendeu ainda que o Gabigol não pensa mais em jogar futebol, tá num nível de desconexão. E ele é novo, né, cara? Mas eu acho que antigamente, quando a gente acompanhava futebol Virou quando artista, adolescente, anos 90, 2000, o jogador batia ali as bórneas nos 30 anos e tal. Hoje, como tem muito mais aeróbico, com 26 a conta já começa a chegar. E foi o caso dele. E o dinheiro é muito maior que esse também. E fazia, mandava e desmandava dentro do ninho do urubu. Hoje em dia tá profissional. Era chegar virado, ser acobertado ali pela gestão, né? Era o que acontecia na ocasião. E ninguém ficou maior que o Flamengo. Nesse sentido pejorativo, mas ninguém tem coragem de falar, porque hoje tem muito mais essa blindagem. O cara chega lá, estaciona o carrinho dele, ninguém vê, a imprensa não vê o cara chegando. Entendeu? Tem toda uma blindagem. Mas ficava claro, né? E ele combatendo isso da hora. Claro que ele estava fora de forma e tal. E o Pedro lá, trabalhando e sendo barrado. Então, assim, são coisas que você tem que pensar, acho que pelos dois lados. Conflitantes pra cá. E hoje,
principais jogos do Flamengo no ano é a Copa do Mundo, irmão. Copa do Mundo é o principal campeonato. Então, houve uma expectativa dele se recuperar logo para ser protagonista da Copa do Mundo. Aí ele só joga baba. Esperance e LA Galaxy. Chega contra o Chelsea, ele é reserva do Plata. Sim. Que nem é da função, hein? Mas o Flamengo achou mesmo que ia ser campeão, ia jogar... Não campeão, mas ter minutagem e jogar tá falando só do Pedro. Só do Pedro. Inclusive, o Felipe Luiz falou que não tinha como ganhar do Bayern. Que é aquele negócio que eu também não concordo. Vamos jogar que nem Flamengo. Quem viu o Flamengo do João Santana? 3 volantes. Não é o Flamengo, né? Não é o Flamengo? Não, que é. Com raça, com 3 volantes, tem que jogar o jogo. Exato. Então, por isso que eu acho que o Renato brilhou muito no Mundial. Ele foi jogo a jogo, o Felipe entrou nessa de vamos jogar que nem Flamengo, e é a escolha dele, a metodologia dele. Todas as críticas que eu tenho no mundo ao Felipe Luiz, ele é coerente. Ele continua preferindo a intensidade. E por isso ele substitui Pedro antes. E ele falou isso na coletiva. Para ter mais intensidade. Eu sou a favor de mais qualidade. Um cara... Não é o Kahneman, não é essa de pressionar a saída de bola do Grêmio que vai fazer um Grêmio. Justificar isso em cima do Bayern, para mim, já é difícil. Em cima do Grêmio, fica mais difícil ainda. Aí, beleza. Minha opinião de futebol, que é diferente da dele. E o Flamengo fez um bom jogo até sair o Pedro de la Cruz. Aí o time... Sim. E o Luiz Araújo entrou mal. Muito mal. Mas assim, então o Pedro se preparou para o Mundial, chegou contra o Chelsea, ele entrou no final, já estava resolvido. Contra o Bayern ele nem entra. Aí a moral dele foi... E ele erradamente, aí todos concordam, até o próprio, ele resolveu sabotar a vida dele e de todo mundo. Nem chilique, mas... Não, o chilique que eu digo assim, interno de... Cultura de treino. Exatamente. Vocês que jogaram bola sabem que é isso. Se tiver que fazer Miguel, os caras fazem. Vai dar Miguel mesmo. Vai dar Miguel. E ele esperava que tivesse esse posicionamento do Felipe lá, só que não esperava que fosse tão grande, né? Como foi. E aí deu no que deu. E depois ele reuniu o grupo, pediu desculpa pro grupo. Mas assim, eu acho que a situação dele vai seguir assim até o fim. E aí, tendo a acreditar que é melhor para ele, embora ele insista, porque ele é rubro-negro também, e vê o Flamengo bem para ir para a Copa, depois da Copa sair. Se o Felipe seguir no Flamengo, vai ser sempre assim. Ele vai ser sempre o primeiro a sair, se ele jogar. Se ele não for tão bem no treino, ele não vai jogar. Porque é o treino que fala, e é essa opção de trabalho do Felipe. A manutenção dele no time titular depende de gol o tempo inteiro, ele tá bem o tempo inteiro. E aí são coisas que eu discordo. mal. Você não pode comparar o sutiã de desempenho de um jogador de 37 anos com um jogador de 25, 26. Aí você vai barrar o Pet e vai botar um menino da base de 25 e 2009 não vai ter. Sim. Ele não vai ter um desempenho, não vai conseguir. Aeróbico, não vai chegar. No treino vai ter uma hora que ele vai ter que tirar o pé, tem que preservar. Exato. Entendeu? Então, assim, são formas de ver o futebol. Enquanto o Flamengo não tem outro 9 à altura do Pedro, pra mim ele tem que jogar o tempo inteiro. Não tem que botar o Bruno Henrique improvisado, não tem que botar o Plata. Eu acho que ele é suspeito pra falar porque eu gosto muito de camisa 9. Lance informa.